Voltamos com o Bom Dia Alep e vamos falar agora da campanha Junho Verde, que chama a atenção para a escoliose. Alteração na coluna que pode surgir ainda na infância e adolescência. E para sabermos quais os sinais de alerta e os tratamentos, eu converso agora aqui no estúdio com a fisioterapeuta e também especialista em escoliose, Marina Pinheiro. Bom dia, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no Bom Dia Alep. Bom dia. Bom dia. Olha, a gente trouxe até uma estimativa para falar aqui sobre a escoliose, queria que minha produção passasse para a próxima, que a gente tem aqui alguns dados. Estima-se que 2,4 milhões de brasileiros possam apresentar algum grau de escoliose. É um dado alarmante, de certa forma, né, Maria? Isso. Juliana, eu queria deixar claro que a escoliose, ela é uma alteração, né, estrutural da coluna que leva a diversas alterações no corpo, principalmente alteração na estética e emocional, principalmente em crianças e adolescentes, né? E 2 a 4 milhões de brasileiros, isso já é um dado bem importante, né? A campanha do Junho Verde vem justamente para isso, para a gente alertar e fazer a triagem o quanto antes dessa alteração. Eu acho que um ponto muito interessante, uma dúvida de muitas pessoas é: a escoliose ela tem realmente a ver com a má postura? Não. Vamos lá. A escoliose, principalmente 80% dela é idiopática, ou seja, a gente ainda não sabe a causa realmente, né? Claro que se tem uma má postura, vai piorar caso a pessoa tenha, mas a escoliose ela não é causada pela má postura, ela é causada principalmente de forma, como é que eu posso dizer? Genética, né? Então, geralmente acontece entre pais e filhos, né? Acontece se tem irmãos, então é mais comum ter. Então, assim, 80% das escolioses são idiopáticas, as outras são congênita, neuromuscular e degenerativa. Degenerativa principalmente naquela fase do idoso, né, que a gente chama de escoliose de novo, que realmente acontece pela alteração degenerativa. A mais comum seria essa primeira, essa congênita, que seria a que pode... A pessoa nasce geralmente com a má formação de vértebra. E aí, quais são os principais sinais, né, desse problema, né? Quais são as principais causas, vamos dizer assim? Bom, os sinais mais comuns que a gente tem é alteração nos ombros, né, que a gente vai ver um ombro mais desalinhado, um ombro mais alto do que o outro, uma cintura ou quadril mais assimétricos. Geralmente, a pessoa vai estar inclinada mais para o lado. Geralmente, então, aqui fadiga e desconforto acontece menos, por isso que a procura ao médico é menor, porque geralmente a gente vai para médico quando tem dor. E quando a pessoa vai sentir isso, já é uma escoliose mais grave, de curva mais grave, né? E ela acontece muito mais na adolescência, essa de forma idiopática, por conta do crescimento, né, do estirão de crescimento. Então, nessa campanha do Junho Verde, a gente está fazendo triagens escolares, que é justamente na idade de 10 a 14 anos, onde a gente tem uma maior incidência, né? Então, a gente está indo nas escolas, falar da importância da escoliose, desses sinais, porque o quanto antes de ser identificado, melhor o tratamento. Olha, inclusive a gente trouxe alguns exemplos aqui enviados pela doutora Marina. Eu queria explicar aqui, né, que tipo de escoliose seria essa dessa imagem? Bom, essa paciente tem uma escoliose de dupla curva, que seria na região torácica e lombar, e aqui são os exercícios específicos, né, que é o tratamento da escoliose. Então, essa paciente, ela está em tratamento, né? Essa outra também é uma escoliose idiopática, então a gente vê realmente a inclinação do tronco. Então, quanto antes a gente tratar, que é o tratamento conservador, melhor. Geralmente, tem o uso do colete, né? A gente usa o colete e hoje é um colete tridimensional, que é usado por debaixo da roupa, e sempre associado com a fisioterapia, porque a gente precisa trabalhar essa musculatura também. Dona Marina, qual a importância da fisioterapia nesse tratamento? Bom, a fisioterapia ela tem importância devido ao tratamento conservador. Então, quanto antes a gente identifica, melhor a gente iniciar o tratamento específico, né? Que é os exercícios específicos, que geralmente está associado com o uso do colete. A fisioterapia, ela vem justamente para educar esse paciente quanto postura, quanto exercícios que ele tem que ficar fora da curva, quanto
a educação dele em relação às outras pessoas, né? Porque geralmente quando se usa o colete, eles sofrem bullying, então a gente precisa deixar claro que aquilo ali é um tratamento, né? E ele tem uma fase de início, meio e fim, mas para isso ele precisa estar educado quanto à postura dele. Olha, eu sei que a gente está falando de diagnóstico e tratamento, mas surgiu uma dúvida aqui que eu acho bastante importante e relevante, que é o uso daquelas mochilas pesadas na escola. Isso pode agravar os graus de escoliose? Não. A mochila pesada, na verdade, ela vem como piora se tiver a escoliose, mas ela não provoca a escoliose, tá? O que a gente tem que deixar claro é que pessoas com escoliose, elas têm uma vida normal, então pode praticar atividade física e devem, tá? Devem praticar atividade física, podem pegar peso, têm uma vida completamente normal. A nossa maior dificuldade realmente é desse diagnóstico precoce. Por quê? Porque quanto pior essa escoliose, quanto maior essa curva, pior os sintomas dele, até para evoluir para uma cirurgia. Para finalizar rapidinho nossa entrevista, a importância, então, dessa campanha nesse mês? Justamente da triagem do diagnóstico precoce. Então, quanto antes a gente identificar essa escoliose, melhor o tratamento, tá? Tá, ok. Então, a gente agradece a participação da Marina Pinheiro, fisioterapeuta e também especialista em escoliose. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada. Bom dia para você. Obrigada.